Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus, presente eu com você aqui uma vez mais em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, e hoje o meu assunto é um assunto que requer um pouco da sua atenção. Nós que pastoreamos igreja já há muito tempo, devemos continuar pregando o evangelho àqueles que uma vez já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou isso não é mais uma necessidade? Nós precisamos entender e compreender que a pregação do evangelho está ligada em duas maneiras. Na verdade, são formas diferentes de você expor o evangelho em categorias, funções e propósitos totalmente diferentes. Quero hoje falar com vocês sobre duas palavras gregas, a palavra querigma e a palavra didaque. Dentro da atuação pastoral ministerial, qual a diferença entre ambas estas palavras? As diferenças, elas são singulares, elas são importantíssimas, que todos nós que somos pastores, ministros evangélicos, precisamos entender uma coisa, que o evangelho, o querigma, que é a propagação pública àqueles que ainda não conhecem ou não professaram a fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, a estes a palavra deve ser pregada, ou seja, o querigma entra em ação. A todos estes, disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra, esse sentido, ide e pregai, é um sentido querigma, ou seja, vai, leve o reino, leve o evangelho, leve a mensagem a todo mundo. Mas a pergunta é, e quando esse mundo se converte e aceita e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? A pergunta é, o que fazer com estas pessoas? Devo continuar pregando o evangelho para elas? Anunciando a mesma coisa? Para você poder entender, imagina eu, que pastoreio hoje uma igreja. Todo domingo eu prego a mensagem sobre Jesus. Ótimo, a cruz ela é inegociável. Jesus presente da mensagem é inegociável. Não é esse o sentido da mensagem. A mensagem é, devo pregar ou devo ensinar? Então pare e pensa em minha pessoa. Todo domingo está ali o grupo de pessoas pelo qual o Senhor colocou em nossas mãos para nós podermos pastorear. Já para eu pensar se nesses 3 anos que eu estou aqui, eu ficasse todo domingo pregando o evangelho, o evangelho, o evangelho, o evangelho, querigma a estas pessoas em que eu, como pastor delas, já sei que estão salvas, estão no processo de restituição, de salvação, de regeneração. Então, o sentido é, para que continuar pregando o evangelho a estas pessoas se elas já estão salvas? Me entenda aquilo que quero falar. A estas pessoas, não devemos continuar pregando o evangelho para a salvação. Por que razão? Porque a palavra diz que com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. A palavra do Senhor diz, que foi que Paulo disse? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, amados, precisamos entender que há um momento específico em que eu creio, em que minha casa crê e todos nós somos salvos. Então eu não tenho como pregar a mensagem do evangelho para apelo, para trazer a alma, se essa alma já está em Cristo, já confessou a Cristo, já foi batizada, já toma ceia, está na comunhão, Deus restaurou a vida, restaurou o casamento. Agora entra outra fase que nós precisamos dar a ela o devido valor, que é a fase do didaque. O didaque é o mesmo evangelho, o mesmo Jesus, a mesma cruz, a mesma mensagem, porém agora não mais em uma forma de pregação, agora em uma forma de ensino. Então me entenda dentro dessas duas palavras que o querigma é a mensagem propagada àquele que ainda não confessou a Cristo como Salvador. Mas quando este creu em Cristo como Salvador e veio ao Evangelho, eu não posso mais usar o querigma com ele. Eu preciso agora usar o didaque. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E depois se ganhar, fazei deles discípulos.
Essa palavra didaque não é a propagação pública para a salvação daquele que não conhece, é a propagação interna para aquele que já conhece. Com isso, nós temos duas ramificações em um só Jesus, uma só cruz e assim sucessivamente. A mensagem pregada ao pecador que nunca ouviu e a mensagem ensinada ao pecador que se converteu. E nós, que estamos pastoreando a igreja, precisamos entender que haverá momentos que a nossa mensagem vai ser para a salvação de alguém que está ali, mas não confessou a Cristo, não veio ainda o evangelho, mas haverá momento que você como pastor vai bater o olho no seu rebanho e saber, todos que estão aqui são do meu rebanho. Então para que pregar a mensagem de arrependimento para a salvação e confissão, se todos já confessaram, e não mudar para a mensagem do ensino? É por isso que com a multidão, Jesus estava de pé pregando, mas com os discípulos, Jesus se assentou para ensinar. Mateus capítulo 5, 1, 2 e 3. E Jesus, assentando-se, abrindo a sua boca, os ensinava. Temos que entender que aqueles que já vieram ao evangelho não precisam mais da mensagem de arrependimento. Me entenda, eles já se arrependeram. Eu preciso ensiná-los a confessar, ensiná-los a manter uma vida em renúncia, ensiná-los a resistir às tentações de algo, ensiná-los a permanecer na fé, a resistir desde o começo da confissão, como disse Paulo. Então, muitas das vezes, nós estamos investindo tanto na mensagem para a salvação do pecador e aqueles que estão ali contigo já foram salvos do pecado. E por que não se firmam? Porque não estamos ensinando. A palavra do Senhor diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. O conhecimento não vem pelo querigma, o conhecimento vem pelo didaque. Então nós que somos líderes de departamentos, de igreja, etc., não podemos se esquecer que a mensagem querigma da salvação da cruz é até a pessoa confessar Jesus como Salvador. Ela confessou, sai do querigma e entra pro didaque. Por que razão? Essa pessoa precisa ser ensinada, discipulada, instruída, capacitada na palavra, a tal ponto ela conseguir andar sozinha e já instruir novas pessoas. Por isso que a igreja de Atos crescia. Porque eles não permaneciam no querigma de Pedro, eles permaneciam no didaque dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E é aqui que nós temos pecado muito como líderes de igreja, que estamos focando tanto, salva, vem, só que às vezes esse povo já veio faz tempo, e o povo está ali, todo domingo tem que fazer o tal do apelo, tem que fazer, que sempre tem um visitante ali, mas entenda, haverá momentos que você vai precisar tirar esse povo, que já é igreja, do meio da multidão e sentá-los, instruí-los, ensiná-los na palavra. É o mesmo Jesus, é a mesma cruz. Agora, sai da mensagem e entra no ensino. E se você que é pastor de igreja, líder de departamento, seja qual for o ambiente que você está, se você entender esse propósito, o seu grupo, a sua igreja, ela vai alavancar, ela vai crescer. Por que razão? Vai ser uma igreja curada, sarada, madura, edificada sobre a rocha, uma igreja que não oscila, uma igreja que não peca, não se entrega, não renuncia. Isso é algo muito... Por que razão? Porque é o ensino que mantém a ovelha alicerçada aos pés do seu pastor. É por isso que a palavra diz que a ovelha não conhece o grito do seu pastor, que é uma forma do querigma. Ela conhece a voz, que é uma forma do didaque. Então a ovelha vai conhecer a voz do pastor quando esse pastor for um ensinador da palavra. E não importa se ele é mestre ou qual for o ministério que ele tem, se ele é líder, ele tem que estar capacitado a ensinar, segundo o que disse Paulo, que o líder deve estar capacitado a ensinar e a governar bem a sua própria casa. Então, deixo hoje essa reflexão ao seu coração. Duas palavras
tenho plena certeza que você que está me ouvindo aqui, se vê esse canal, é porque você está em busca da palavra de Deus. E você já passou pelo querigma faz muito tempo. Por que razão? Porque você já confessou a Cristo, já entregou sua vida a Ele, já desceu em suas águas batismais, está na mesa, na comunhão, quem sabe cheira o Espírito Santo. O que você quer agora? Você quer o ensino, você quer o didaque, você quer a revelação. No mesmo Jesus, o mesmo evangelho, a mesma palavra, agora fora de um sentido de pregação e dentro de um sentido de ensino da palavra do nosso Deus. Fique na paz. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Grande abraço.